Oi, alunos, tudo bom? Então, continuando, falando sobre os artrópodes. Semana passada nós falamos dos insetos, né? Essa semana nós vamos falar dos crustáceos. E a semana que vem a gente fala sobre os aracnídeos, os diplópodes, os quilópodes, tá joia? Então, essa semana, só os crustáceos, porque esse grupo dos artrópodes ele é muito grande. Então, vamos lá, os crustáceos. Do latim, crusta significa carapaça dura. São animais invertebrados, artrópodes. Artrópodes, lembrando, quer dizer apêndices articulados, ou patas, pés articulados. Entre eles estão alguns dos animais mais comuns que conhecemos, como sirias, caranguejos, tatuzinhos de jardim, lagostas, cracas e camarões. Muito bem, turma. Vamos. Os crustáceos, como eu já falei, são animais do grupo dos artrópodes. Destacam-se por apresentarem um exoesqueleto bastante resistente. São encontrados em ambiente aquático, né, marinho e de água doce, e em ambiente terrestre. Estima-se que existam aproximadamente 68 mil espécies de crustáceos conhecidos. As características dos crustáceos. São animais invertebrados e estão incluídos no filo Artrópoda. Apresentam, assim como outros artrópodes, exoesqueleto e apêndice articulados. O exoesqueleto desses animais é, em geral, rígido, né, muito firme, muito duro, em decorrência da presença de carbonato de cálcio. Os crustáceos são predominantemente marinhos, porém há espécies de água doce e espécies que vivem em ambiente terrestre. Em virtude de seu domínio no ambiente marinho, são considerados, muitas vezes, insetos do mar. Os crustáceos são um grupo bastante diversificado, sendo difícil encontrar características que permitam uma descrição típica desses animais. Veja a seguir algumas características que ocorrem com frequência nesse grupo, né? Não quer dizer que todos os crustáceos são iguaizinhos, tá? Mas o que mais ocorre, né, com maior frequência na maioria deles. Cabeça com 5 pares de apêndices. 2 pares de antenas, sendo 2 pares de antenas, 1 par de mandíbulas e 2 pares de maxilas, primeiras maxilas e segundas maxilas. O tronco é composto de vários segmentos, tá? Vários segmentos, observando a figurinha aqui embaixo, tá? E um telson, né, que é uma peça quitinosa do exoesqueleto, né, dos artrópodes. É uma peça terminal, fica aqui no finalzinho junto com o urópodes, tá vendo? Para que serve isso aqui? Isso aqui tem até a aparência de um leque, tá? Isso aqui, eles conseguem se movimentar, né? E serve também para a locomoção do animal, ajuda na sua locomoção, funciona como um leme, né? Essa peça terminal aqui. Em grande parte do grupo de crustáceos, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Então aqui, ó, o cefalotórax, né, que é o cérebro junto, grudado ao tórax, né, e o abdômen. Em muitas espécies, os 3 primeiros segmentos do tronco está fundido à cabeça, formando o escudo da cabeça. Muitas espécies possuem uma carapaça revestindo o tórax e os segmentos anteriores. Geralmente apresentam apêndices birremes, ou seja, 2 ramos. Olha aqui como é que é o final deles, tá vendo? Do apêndice, são sempre com 2, né, ramos, né? E isso é chamado de apêndices birremes. Os crustáceos apresentam uma boca ventral e um tubo digestório, completo, praticamente reto. A maioria dos crustáceos
realiza suas trocas gasosas, ou seja, sua respiração, é por meio de brânquias. O sistema circulatório desses animais é aberto e formado por um coração, vasos e uma hemocele, que é um espaço onde a hemolinfa, que é um líquido corporal que irriga os tecidos, é lançada. No que diz respeito à excreção, os crustáceos possuem órgãos excretores conhecidos como glândulas das antenas ou glândulas maxilares. Estas estruturas possuem essa denominação porque os poros excretores abrem-se no lado inferior das bases das segundas antenas ou próximas às bases das segundas maxilas. O sistema nervoso dos crustáceos apresenta uma tendência à concentração e fusão dos gânglios. Como órgãos sensoriais dos crustáceos, podemos citar a presença de olhos e pelos sensoriais. Então, muito bem, aqui ó, esqueminha, o estômago, o cérebro, a boca, ovário, coração, intestino praticamente reto, né? Um ânus, cordão nervoso, né? O vaso dorsal, fígado, né? Os gânglios ventrais, né? Quase todos apresentam esse mesmo tipo, essa mesma estrutura, tá? Seria o sistema respiratório, o sistema interno dos crustáceos. A alimentação dos crustáceos. Assim como os crustáceos possuem uma variedade de formas corporais, apresentam também várias formas de alimentação. A alimentação dessas espécies é variada e muitas vezes está relacionada com a disponibilidade de alimento. Algumas espécies são herbívoras, outras são carnívoras. Existem ainda espécies que se alimentam de partículas suspensas na água, as quais podem ser formadas por plânctons, bactérias e detritos orgânicos. A digestão acontece de forma extracelular e o intestino desses animais é terminado em ânus. A respiração dos crustáceos. Os crustáceos apresentam diferentes formas de realizarem suas trocas gasosas. Nos crustáceos pequenos, as trocas ocorrem em regiões onde a cutícula é delgada. Já as espécies maiores possuem estruturas especializadas, as chamadas brânquias, as quais apresentam localização e estrutura diferentes em cada espécie. Tá? Ou seja, no camarão é num jeito, na lagosta é no outro, tá? E assim por diante. Muito bem, turma. Continuando. A reprodução dos crustáceos. A maioria das espécies de crustáceos possui sexo separado, ou seja, é possível observar a presença de macho e fêmea. Essas espécies realizam a cópula e, geralmente, o macho apresenta apêndices modificados com a finalidade de segurar a fêmea nesse momento, como se fossem braços. Além disso, é possível verificar a presença de apêndices especializados na transferência de espermatozoide até o poro reprodutivo da fêmea no momento da copulação. Vale destacar que nem todos os crustáceos reproduzem-se dessa forma. As cracas, por exemplo, são hermafroditas e apresentam fecundação cruzada, o que significa que, apesar de terem os dois sexos, acasalam-se com indivíduos diferentes. Após a fecundação, muitas espécies de crustáceos incubam seus ovos. Em algumas espécies, os ovos ficam presos a alguns apêndices ou ainda dentro de um saco, o qual é secretado no momento que os ovos são expulsos. A maioria dos crustáceos possui um ou mais estágios larvais natantes. Dá-se o nome de náupio
ao tipo mais inicial e básico de larva do ciclo de vida dos crustáceos. Tipos de crustáceos, turma. Existem diferentes espécies de crustáceos, tá? São muitos. Muitas delas são bastante conhecidas, principalmente em virtude do interesse comercial. Entre os grupos de crustáceos que merecem destaque, podemos citar Decápodes. Nesse grupo, encontramos crustáceos com uma cutícula bastante endurecida, em decorrência da presença de carbonato de cálcio, perdão. A maioria das espécies desse grupo é marinho, como lagostas, caranguejos e camarões. É o grupo mais estudado de crustáceos em virtude, principalmente, da sua abundância e importância econômica e ecológica. Os isópodes. Esse grupo inclui um grande número de espécies, entre as quais podemos citar representantes de água doce, salgada e ambiente terrestre. Nesse grupo de crustáceos encontramos o tatuzinho de jardim, né, que é um exemplo de um crustáceo terrestre. Copépodes. Esses animais são microcrustáceos, são encontrados geralmente formando o plâncton. E temos também os cirripédios. Nesse grupo temos as cracas, grupo de crustáceos sésseis, que apresentam uma carapaça com carbonato de cálcio. As cracas são constantemente encontradas presas em rochas, barcos e outros substratos. Então, sésseis, são animais que eles vivem num único lugar, eles vivem geralmente presos, tá? A rocha, barcos ou no fundo do oceano, a outro substrato, como coral, por exemplo. Exemplo de crustáceos. Existem vários organismos que podem ser classificados como crustáceos. Conheça a seguir um pouco mais sobre alguns animais desse grupo. Lagostas. São animais bentônicos, ou seja, que vivem associados ao substrato, ou seja, elas rastejam no fundo dos oceanos, né? A vida dela basicamente é andar sobre o substrato, ela depende do substrato. E possuem corpo ligeiramente achatado. Esses animais destacam-se por apresentarem comportamentos migratórios. Geralmente apresentam hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia em rochas e corais. Caranguejos. São animais muito bem-sucedidos. Apresentam um abdômen pequeno e dobrado sobre os cefalotóricos e pinças que auxiliam na defesa. Os caranguejos são animais que podem movimentar-se rapidamente e a maioria consegue mover-se facilmente para os lados. Camarões. São animais que apresentam um exoesqueleto fino e flexível e corpo cilíndrico. De uma maneira geral, os camarões são necrófagos, alimentando-se de restos orgânicos que ficam dispersos nos substratos. Porém, há espécie com outros hábitos. Existem camarões, por exemplo, que removem parasitas da pele de peixes para alimentarem-se. Crustáceos terrestres, ou o nosso tatuzinho de jardim. Eles se destacam por serem detritívoros. Recebem essa denominação em virtude da capacidade que algumas espécies têm de enrolarem o seu corpo. Curiosidades sobre os crustáceos. Os crustáceos são os únicos artrópodes. Os crustáceos são os únicos artrópodes com 2 pares de antenas. Então preste atenção nisso. Os crustáceos são os únicos artrópodes com 2 pares de antenas. Apresentam tamanhos variáveis, possuindo representantes microscópicos até espécies de grandes proporções, como é o caso do caranguejo aranha japonês, que
pode atingir até 4 metros de envergadura, ou seja, de uma ponta da pata até a ponta de uma outra pata. Ele aberto, ele pode chegar até 4 metros de comprimento. Isso aqui é uma imagem desse animal. Em alguns crustáceos, os espermatozoides, como camarões e lagostas, não possuem flagelo, tá? Não possuem aquele rabinho que se movimenta, sendo incapazes de locomoverem-se, ou seja, eles são imóveis. Caranguejos ermitões não possuem conchas próprias e necessitam de conchas de moluscos para sua proteção. Aqui, o caranguejo ermitão, é isso aqui, ó. Tá? Ele entra numa concha vazia, uma concha abandonada, né? Ele entra e faz dela sua casa. Onde ele vai, ele carrega a sua casa junto. Tá? Mas não é dele, tá? Ele entra, ele tira alguém daí de dentro para entrar. As cracas não eram consideradas crustáceos até o ano de 1800. Entre os crustáceos mais pesados, destacam-se as lagostas americanas, que podem pesar até 20 quilos. Camarões que vivem em grandes profundidades apresentam órgãos produtores de bioluminescência, ou seja, são capazes de produzir luz. Beleza, turminha? Então isso aí foi a nossa parte de artrópodes, continuando, falando sobre os crustáceos dessa vez, tá? E a semana que vem tem mais um capítulo dos artrópodes. Então até lá, um abraço a todos.